Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos assistindo. Sou o pastor Isaías Andrade, da Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Estamos felizes com mais uma noite de vitória. E queremos fazer um convite a você. Nosso culto da vitória chegou. Nosso culto dos 1000 está chegando. Primeiro sábado de novembro, dia 6. Compartilhe
a nossa mensagem, compartilhe com seus amigos. Será um grande momento de vitória, mas está faltando só uma agora. Que nós estamos orando muito para que a nossa igreja possa ter a nossa sede própria, que nós ainda não temos. Continue orando por nós, continue intercedendo por nós, continue divulgando a Igreja Batista Betel aqui em Pouso Alegre, que é uma igreja que ama e está esperando por você. Principalmente você que mora aqui em Pouso Alegre. Venha nos conhecer, venha ver o que Deus está fazendo na nossa igreja. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Olá, queridos, meu nome é Marcos Rodrigues Gomes, sou pastor da Igreja Batista em Jardim Mauá, São Paulo, e estou muito feliz por ter recebido o convite do pastor Isaías para trazer uma meditação sobre oração nesta noite. Gostaria de ler o texto de Lucas 18,
versículo 1 ao versículo 8, o texto que fala da parábola da viúva persistente. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Às vezes, queridos, nós somos levados por ensinamentos acerca da oração, ensinamentos errados. Às vezes temos a compreensão de que podemos pedir o que quisermos a Deus, que Ele nos atenderá, mas isso não é verdade. A verdade é que Deus ouve as nossas orações por amor e por honra de seu próprio nome, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, o ensino correto e sadio para mantermos a nossa fé firme é que podemos nos achegar a Deus confiante de que Ele irá nos ouvir em tudo e responder de acordo com o que é melhor para nós, segundo a sua perfeita sabedoria, e não de acordo com os nossos próprios desejos e cobiças. Devemos fugir dessas falsas e perigosas ideias que são aceitas como verdades por muitas pessoas em relação à oração. Por exemplo, ore que melhore. Resultado de conceitos bíblicos tirados fora do contexto. Oração não é uma linha direta de ajuda imediata. Ela não foi criada tão somente para trazer alívio para aqueles que assim precisam. Segundo, a oração é o nervo que move o dedo de Deus. Deus não é limitado por nossa oração. Uma boa compreensão bíblica sobre o assunto não se limita apenas a esses aspectos da oração, mas muitos outros. Tanto é que Jesus ensina muito sobre a vida de oração. Nessa parábola, a parábola da viúva persistente, nós vemos um exemplo de como deve ser a postura do crente em relação à oração. A parábola da viúva persistente responde às seguintes perguntas: o que significa perseverança? Qual é o conceito bíblico por trás de uma oração persistente? Por que perseverar? Será que no muito falar Deus nos ouve? Perseverança é a mesma coisa que insistência? Ou será que estamos lidando com dois conceitos distintos, perseverança e insistência? O que é então oração? Oração é nada mais, nada menos do que falarmos com Deus, mostrando dependência, sujeição e intimidade com Ele. Não orar, queridos, é pecado. Viver sem orar é viver em pecado. E uma vez que existe pecado, existe a necessidade de arrependimento, que nada mais é do que uma mudança de atitude. Nesse caso, passar a orar. Nesta parábola, encontramos princípios em relação à oração persistente. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o propósito da parábola no verso 1. Jesus ele deixa claro o propósito da parábola no primeiro versículo. Ele ensina aos seus ouvintes que a oração que agrada a Deus não deve nunca esmorecer. A oração que agrada a Deus persevera e nunca desanima. Note que a oração marcada por perseverança não é a mesma coisa
que é uma oração insistente. De alguma forma, praticamos muitas vezes uma oração baseada na insistência, apenas repetitiva, sem reflexo algum de uma fé crescente. O próprio dicionário faz uma distinção clara entre as duas palavras. Perseverança é qualidade ou procedimento de perseverante, constância, firmeza e insistência, ato de insistir, costumácia ou contumácia, teimosia. Jesus nunca ensinou que pelo muito falar seríamos ouvidos. Muito pelo contrário. Lá em Mateus 6, verso 7, verso 8, ele disse: orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Em segundo lugar, qual que é a história da palavra, verso 2 até o verso 5? A breve história é contada por Jesus de que havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Verso 12, um juiz deveria ser justo, ele é posto em um tribunal para fazer justiça. Se você for lá para o livro de Crônicas, o segundo livro, no capítulo 19, verso 4, verso 6, lá está escrito: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Bersebas até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao seu Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e nos julgardes, ele está conosco. Josafá escolheu juízes para a terra, numa perversão das diretrizes estabelecidas por Josafá. O juiz da parábola não se importava nem com o homem, nem com Deus. Esse juiz não tinha vergonha de nada, literalmente ele era um sem vergonha. Isso aumenta consideravelmente os problemas da viúva. Um juiz que não tinha vergonha de nada diminui a probabilidade de apelo emocional para atendê-la. Por exemplo, um governante, um deputado, um senador, um vereador, entrevistado ao vivo em rede nacional, atenderia o pedido de um pobre trabalhador, pelo menos pela vergonha pública que passaria em rejeitar um legítimo representante do povo. Com medo de sua popularidade cair drasticamente, é bem capaz que ele iria atender o pedido do desfavorecido, mesmo que seja com as motivações erradas e pensando somente em si mesmo. No caso do juiz da parábola, isso não ocorreria. O juiz iria manter sua postura de homem ruim e impedir qualquer tentativa da viúva de apelar em favor de sua causa. Ele não tem senso do que é reto e do que é vergonhoso para o qual alguém possa apelar. O clamor por amor dessa viúva desamparada seria inútil aos ouvidos desse juiz. Havia também uma viúva que tinha um adversário, verso 3, provavelmente desamparada. No Antigo Testamento, a viúva era descrita como um símbolo típico dos inocentes, dos impotentes, dos oprimidos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, verso 22 e 23, temos: se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Provavelmente esta viúva era sozinha. Mulheres não iam ao tribunal, a um fórum. Normalmente os parentes tomavam conta delas e tomavam parte em suas diversas causas. Um filho, um primo ou qualquer homem de sua família poderia ajudá-la em questões que precisavam de intervenção
do fórum. Neste caso, mesmo sendo ela uma mulher sozinha e indefesa, corajosamente foi ter com o juiz. Jesus enfatizou o seu total desamparo diante de uma causa impossível. O juiz egocêntrico, movido a interesses pessoais, e uma viúva pobre e desamparada. A parábola nos revela uma resposta negativa ao pedido da viúva. Verso 4, o início desse versículo traz a concretização de nossa pressuposição acerca do juiz sem vergonha. Ele por algum tempo não a quis atender. Não sabemos quanto tempo foi isso. Jesus não especifica isso na parábola, mas nos leva a crer que foi um razoável período de tempo, significante o bastante para ser mencionado no meio da história. Na parábola temos também a persistência recompensada, verso 5, com medo da constante, provável, eterna importunação que a viúva iria lhe causar, o juiz iníquo, preocupado consigo mesmo e ninguém mais, resolve atender o pedido da persistente viúva para aliviar a sua curta paciência, não porque queria fazer o bem para a viúva, mas para si mesmo. É relato que a viúva tem a sua causa julgada como resultado de sua persistência a um juiz sem vergonha e que não se importa com o bem-estar dela. Mas o que a parábola nos ensina, o que aprendemos com a conclusão do Senhor Jesus nos versos 6 até o 8, é que ele deixa claro que Deus é quem pode fazer justiça, mudar as circunstâncias, e isso ele fará no seu tempo, que é perfeito. Você já ouviu por aí que Deus tarda, mas não falha? Mentira! Deus nunca falha, tampouco tarda. Ele age no tempo dele, que é sempre o tempo certo. Uma pergunta que fica no ar: será que ao agir no seu tempo, Deus encontrará fé em nossas orações? Tenho visto muitas situações de pessoas abandonando a fé, deixando de congregar em uma igreja por se decepcionarem com Deus. Muitos não dizem isto, mas sabemos que ao pedirem algo e porque Deus não os atende no tempo desejado por essas pessoas, deixam de congregar, deixam de adorar, deixam de servir a Deus em uma igreja local. O nosso maior problema é que fomos contaminados pelo imediatismo deste mundo. Tudo é para ontem. Perguntas para a nossa reflexão: será que demonstramos uma fé tão persistente como as da súplica da viúva? Quais são os pedidos de oração que saíram da sua lista por falta de fé ou desânimo em não ver as mudanças que gostaria? Você ainda ora crendo no poderoso agir de Deus? Você ainda ora? Os fiéis devem ser persistentes na oração, não apenas em relação à intervenção, ao agir decisivo de Deus na história, mas devem buscá-lo sempre que ele parecer distante e confiante nele novamente. A solução para o medo é sempre uma oração confiante, queridos. Diante das causas impossíveis, Deus espera que recorramos a ele. Se o juiz ímpio atendeu a viúva, quanto mais Deus, que é justo, irá nos atender se agirmos com persistência e com fé. Perseverança não é teimosia, é uma questão de fé. Diz lá o verso 8, fé na certeza de que Deus age diante de causas aparentemente impossíveis aos nossos olhos. Infelizmente nos esquecemos disso e oramos de uma forma quando sabemos que é algo possível e de outra forma quando não vemos possibilidade de mudança. Para experimentar uma vida de oração perseverante, ore crendo de todo o coração que Deus é soberano sobre as circunstâncias e poderoso para mudá-las. Que Deus vos abençoe.
com as mais preciosas bênçãos advindas da oração persistente. Obrigado, igreja, obrigado, povo de Deus, obrigado, pastor Isaías, pela oportunidade. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Chegamos ao final, esperamos em breve rever você. Venha dia 6 no culto dos 1000. Será uma grande bênção. Estaremos recebendo os nossos queridos irmãos e amigos da Igreja Batista do Calvário aqui em Pouso Alegre. Pastor Sérgio vai estar conosco, vai estar ministrando aos nossos corações. Teremos louvores, teremos uma palavra de conforto para o seu coração e vamos continuar dizendo, o melhor de Deus está por vir. Lembre-se de orar pela Igreja Batista Betel, lembre-se de orar pela nossa sede, porque ela está bem próxima de nós e nós cremos nisso. E que Deus te abençoe, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. Tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar.